Oi gente, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rei e hoje eu tô de volta para compartilhar com vocês várias recomendações da literatura asiática para você conhecer caso ainda não conheça, ou para você ler mais caso queira entrar mais em contato com essa literatura e não saiba exatamente por onde começar. Antes de qualquer coisa, eu vou te pedir para você deixar o curtir nesse vídeo, se inscrever aqui no canal se ainda não estiver inscrito, ativa o sininho aqui embaixo para você receber todas as notificações e também aproveita para me seguir nas outras redes sociais, os links ficam aqui embaixo na descrição e também, muito importante, o link do canal de novidades do Telegram fica aqui na descrição também. Esse mês nós teremos a Book Friday, que é o principal evento de ofertas de livros de todo o ano que acontece na Amazon. Nesse evento, geralmente, tem muita promoção, tanto em livro físico, quanto em e-book, quanto em aparelhos também de leitura, como os Kindles, promoção de Kindle Unlimited, então vale super a pena. E toda vez que acontecem essas grandes promoções, a gente sempre tá atento a tudo pra compartilhar com vocês em primeira mão essas ofertas. E é claro que são links comissionados e através da sua compra eu recebo uma comissão sem que você pague mais nada por isso, que me ajuda inclusive a fazer a manutenção aqui no canal, né? Pagar pessoas, pagar editores. Valeu aí, Edu, que tá recebendo esse vídeo aqui pra editar. E também outros equipamentos e coisinhas, enfim, né, que exigem a manutenção financeira aqui do canal. Outra coisa muito importante, gente, que, assim, não vai ficar por muito tempo ainda eu aqui lembrando a vocês pra não esquecerem de ajudarem a galera do Rio Grande do Sul. A gente tem visto, né, as notícias, a situação lá fica cada vez pior. Quando a gente acha que vai melhorar, na verdade, não. A chuva, no momento que eu gravo esse vídeo, né, continua a cair no Rio Grande do Sul. O nível do rio continua alto, as pessoas continuam sem ter como voltar para suas casas, sem ter como voltar para as suas vidas. E vale lembrar que enquanto elas não conseguem, né, voltar para algo próximo de uma normalidade, elas ainda precisam da nossa ajuda. Então, se você quiser ajudar de qualquer forma, né, através de transferência, né, de valores financeiros, lá no canal de novidades do Telegram eu deixei um link fixado com as principais informações que eu tenho a respeito de doações. Eu e outras amigas aqui da produção de conteúdo literário também fizemos uma rifa solidária. A gente compartilhou isso através do Instagram, então se você não me segue, vai lá me seguir pra você ficar por dentro dessas novidades também. A gente compartilhou através dos stories, enfim. Fizemos essa rifa solidária valendo um Kindle Paperwhite para levantar fundos para serem destinados a instituições que estão trabalhando com as vítimas das enchentes. E isso aqui é só o começo, gente. Vale lembrar isso, né? Aqui é apenas o começo de uma grande força-tarefa que vai ser necessário por lá. Quando as águas baixarem, que tudo, né, começar a se encaminhar para uma possível normalidade, as pessoas ainda vão precisar de muita ajuda para reconstruir suas vidas, reconstruir suas casas. Então, assim, as doações pro Rio Grande do Sul precisam continuar. Então, se você tem condições, né, de fazer a sua doação de alimento, de produtos, né, que são aqueles que acabam mais rápido, né, alimento, água, remédio, itens de higiene, faça a sua doação, se possível, tá bom? E também fiquem atentos aí às redes sociais, porque sempre tem pessoas atualizando sobre a situação do Rio Grande do Sul e também com novas informações de como a gente pode ajudar, beleza? Bom, voltando então pro assunto do vídeo, como eu falei antes, hoje eu vou recomendar aqui pra vocês vários livros da literatura asiática. E embora a gente tenha tido muito foco em coisas sul-coreanas, né, eu acho que muito por causa da música, né, das boy bands sul-coreanas, também dos doramas, né, a gente tem muito, eu acho, mais contato hoje em dia com coisas, inclusive livros da literatura sul-coreana, alguma coisa ou outra da literatura japonesa também, né, ultimamente tem saído aqui no Brasil. Porém, gente, a Ásia é um continente muito vasto, tem vários países, inclusive países que muitas pessoas nem pensam quando associam a Ásia, né? Por exemplo, a gente tem a Índia, o Paquistão, a Malásia, tem vários países que fazem parte também do continente asiático, porém, a gente tem as separações, né, da Ásia, do leste asiático, a Ásia oriental, enfim, tem várias subdivisões ali do continente asiático, porém, a Ásia, sim, é um continente muito extenso, com, enfim, vários países, diversas culturas muito ricas, e a gente pode, né, ter um pouco de contato, conhecer um pouco mais e até mesmo perder muitos dos nossos preconceitos através da literatura. Então eu tô aqui, ó, com uma pilha aqui em cima da minha mesa, ó, tem vários livros que eu separei por nacionalidades, né, pra poder comentar com vocês ao longo desse vídeo. E também eu vou aproveitar aqui pra apresentar pra vocês alguns livros que fazem parte da literatura asiática que eu ainda não li, porém tem aqui na minha estante, tenho vontade de ler, curiosidade. Outros eu já li, né, outros eu tô lendo ainda. Então assim, a gente vai aos poucos aí conversando sobre essas
leituras, né, sobre essas indicações de livros. Então já pega o papel e caneta, se acomode aí porque o vídeo vai ser longo, tem muita coisa pra comentar com vocês. Antes, eu só queria falar um pouquinho sobre a minha experiência com a cultura asiática, né, por muito tempo, durante a minha vida, assim, né, acho que como muitas das pessoas que fazem parte aqui do Ocidente, né, eu não tive tanto contato, assim, com a cultura da Ásia como um todo. Eu comecei a ter um pouquinho mais, assim, de interesse e também de, né, me aproximar mais da cultura e tal, através do meu marido, que vem de, ele tem, né, ascendência japonesa, então muito por parte dele eu comecei a ter bem mais contato com a cultura, a comida japonesa, nem tanto assim o idioma, porque realmente quem falava idioma mesmo na família dele eram os avós e o pai e os tios ali, que quando se encontravam, e quando eu cheguei na família, né, já não tinha mais esses encontros, né, com pessoas falando em japonês, mas eu tenho muitas lembranças do avô do meu marido, que veio do Japão, assistindo jornal, né, tudo em japonês, assim, a TV dele era japonesa, então ele ficava assistindo tudo em japonês, então assim, eu não tenho tanto contato com a língua, mas eu já tive muito contato, né, com a cultura, um pouco da cultura, né, porque quando eles vêm pro Brasil, acaba ficando muito abrasileirado algumas coisas. E também a culinária, que eu sou apaixonada. Eu amo a culinária japonesa, acho tudo maravilhoso. Enfim, só pra dar aqui um contexto, né, um pouquinho mais do contexto de como surgiu, né, como eu comecei, na verdade, a ter contato com coisas de origem asiática. E depois desse primeiro contato, né, com a família do meu marido, eu comecei, então, a ter mais contato com outras coisas, né, com música, com TV, né, principalmente as séries, né, os doramas, e também com a literatura. Então, já que eu comecei falando aqui, né, do meu marido que tem ascendência japonesa, eu vou começar falando sobre literatura japonesa. A gente tem muitos livros de literatura japonesa, alguns autores que, inclusive, são bem conhecidos, como o Murakami, que é um autor que é extremamente conhecido, renomado, recomendado. Eu ainda não tive meu contato com ele ainda, mas um dos livros mais famosos dele, de que eu me lembre, é o Não Me Abandone Jamais. Não, acho que Não Me Abandone Jamais é de outro autor, peraí. Não, gente, eu me embolei todo. Não Me Abandone Jamais é do Kazuo Ishiguro, que é um outro autor japonês, que também é bem conhecido e renomado. É outro que eu não li ainda, mas é o que tá na minha wishlist. É o Não Me Abandone Jamais, eu tenho vontade de ler ainda em algum momento. Mas o Kazuo Ishiguro, se eu não me engano, um dos mais conhecidos é o Norwegian Wood. Eu acho que é assim que fala, não teve tradução do título, continua sendo Norwegian Wood, mas ele tem vários livros publicados e é um dos autores mais conhecidos também. Outro autor bastante conhecido aqui, no caso agora de mangá, né, a gente tá falando dos mangás, que é outra coisa que eu também não tive contato, fui começar a ter contato há bem pouco tempo, mas enfim, né, os mangás são aquelas histórias contadas em quadrinhos que são bem características, né, tem traços e, enfim, né, formas de expressão gráfica muito característica do Japão, e também a forma como se lê, né, é completamente inversa da forma como nós lemos, então a gente começa a leitura de trás pra frente, da esquerda pra direita. Depois de algum tempo você acostuma, tá, porque pra gente que é acostumada a ler, né, de frente pra trás e da esquerda pra direita, faz mais sentido, mas quando você tá lendo o mangá, é da direita pra esquerda, então é bem confuso. Eu tenho até lembrança do jornal japonês, de ver o jornal japonês lá na casa da família do meu marido, que o jornal também você lê, tipo assim, é tudo na vertical, assim, né? Então você lê também de outra forma muito diferente pra nós aqui, né, ocidentais. Mas do Kazuo Ishiguro, que eu tenho aqui pra recomendar pra vocês, são esses dois mangás que eu tive contato, né? Foram os dois únicos livros dele que eu li. Esse aqui é o Contos de Horror da Mimi e esse aqui é o Fragmentos do Horror. Em ambos esses livros nós temos histórias, né, de terror, como já o próprio título já diz, porém tudo isso sendo trazido através, né, dos mangás. Então a gente tem tudo isso de forma gráfica, né? As histórias aqui são bem gráficas e são bem assustadoras. Então foi meu primeiro contato com o mangá. Então eu guardo assim com muito carinho, né, esses mangás, porque foram eles que me introduziram aí aos mangás. E desde então eu não li mais nenhum. Então acho que até uma falha minha, né? Eu preciso colocar mais. É porque assim, na verdade também eu não sou uma leitora muito de quadrinhos, já começa por aí, né? Eu leio mais realmente romances. Então preciso, né, começar a ler um pouquinho mais, assim, variar um pouquinho mais as minhas formas de consumir histórias com os quadrinhos e os mangás, né? Então deixo aqui a recomendação de Junji Ito. Vou tentar deixar o link aqui na descrição de todos os livros que eu tô mencionando pra vocês, tá? Mas enfim, né, temos aqui esse autor que aqui eu só tenho 2 mangás dele, ele tem muita coisa publicada, tá? Então se você curte ler histórias em quadrinho, ler mangás, procure o trabalho dele, que é assim, uma publicação muito extensa. Tem vários deles, né, que foram trazidos aqui pro Brasil e, enfim, né, tem vários outros também de outros autores. Tem aquela Akira, né, que é também uma bem conhecida, enfim, tem muitos volumes, então deixo aqui a recomendação se você curte, né, esse formato aí de histórias. Aí eu vou recomendar também aqui um romance japonês
que eu li há pouco tempo. Inclusive, eu falei aqui no canal nos últimos meses, que é o Meus Dias na Livraria Morisaki. Esse livro aqui que foi escrito pelo Satoshi Adizawa. Eu fiz a leitura desse livro, gente, comecei na verdade quando eu tava voltando da Itália. Então, na volta da minha viagem ali, eu tava com Kindle, né, e tinha esse livro no Kindle, então eu comecei a ler por lá. E a editora Record, né, que é na verdade é o selo Bertrand do grupo editorial Record, já tá trazendo aqui pro Brasil o outro livro que se passa, né, mais ou menos no mesmo ambiente que esse aqui. E esse faz parte, né, daquele subgênero que surgiu recentemente dos livros de cura, né, os romances de cura, que vão trazer histórias que são aconchegantes pro leitor, sabem? Que você consegue se identificar com as situações que os personagens estão enfrentando. Muitas vezes vão falar sobre algum tema, né, que você pode estar passando, ou algum tema mais sensível, né, que mostra que você nunca tá sozinho, sabe? Esse tipo de coisa. Então são leituras muito, muito tocantes. Eu descobri esse gênero e eu sou absolutamente apaixonada. E a maioria dos livros desse subgênero, né, que eu tive contato são de origem asiática, seja japonesa, seja sul-coreana. Então deixo aqui a recomendação desse mais uma vez pra vocês. E gente, ó, super curtinho, você vai ler super rápido e vai ter contato aí, né, um pouco com a literatura japonesa através desse livro aqui. Um outro livro da literatura japonesa que eu li, e eu não tenho na versão física, eu li pelo e-book, é um que você provavelmente já ouviu falar, que é o Antes que o Café Esfrie. E esse é um livro que, assim, conquistou muita gente, muitos leitores amaram essa história, porém, vários outros leitores não curtiram tanto assim. E muito dessa reação das pessoas não curtirem, eu acho que vem muito também da falta de costume, talvez, com a escrita asiática, que sim, difere bastante da escrita ocidental. Eu tenho a impressão de que livros, principalmente sul-coreanos, mas no japonês eu também percebo isso, são livros que são mais direto ao ponto, não tem muito, sabe, enrolação, não tem muita descrição de coisas. Eles conseguem ir direto ao ponto, direto naquilo que eles querem trazer, ao mesmo tempo que conseguem fazer você sentir o sentimento que você precisa, pelo menos quando você se conecta com a história. E pra você se conectar, você precisa estar conectado com a escrita. Então eu acho que muita da dificuldade das pessoas, principalmente, né, com os livros asiáticos, vem disso daí. É uma suspeita que eu tenho. Por isso, inclusive, a maioria dos livros são assim, gente, fininho, porque eles vão muito direto ao ponto, não tem muita enrolação. Mas, enfim, né, o outro livro que eu falei, então, é o Antes que o Café Esfrie. Eu gostei muito desse livro, que não tem, assim, um único protagonista. Na verdade, o protagonista dessa história é justamente essa cafeteria, que dá pras pessoas a possibilidade de viajar no tempo e talvez resolver algum problema que elas deixaram mal resolvidos no passado, né, alguma questão que ainda tem que resolver, ou alguém com quem eles precisam falar. Então, ao longo da leitura, a gente vai conhecendo vários personagens que vão tendo essa experiência com a cafeteria ao, né, fazer essa viagem no tempo. E aí a gente consegue também se aproximar muito das questões que cada uma dessas pessoas estão passando. Então, mais uma vez, eu posso dizer, né, acho que de um modo geral, que aqui a gente também vai desenvolver essa questão da literatura de cura. Então, eu recomendo muito pra vocês também. Eu gostei bastante, eu acho que se você ainda não leu, vale você dar uma chance aí, ter a sua experiência. Mas, enfim, eu curti demais a leitura e deixo a recomendação pra vocês também. Outro livro de literatura também japonesa que eu ainda não tive a oportunidade de comprar a versão física, mas eu li por e-book, é O Relato de um Gato Viajante. Esse livro, gente, ele é muito triste, ele é muito emocionante, ele tem uma carga de tristeza. Então, se você gosta de livros tristes que vão te fazer favoritar a história, é esse aqui que você tem que pegar, entendeu? A gente tem a história de um cara que tá com o seu gato e ele tá viajando por vários pontos do Japão, né? Vai viajando por várias cidades do Japão, tentando descobrir uma pessoa que possa adotar esse gato, que é dele já há alguns anos. Ele tem uma amizade, né? Um carinho muito grande com esse bicho, mas alguma coisa tá acontecendo que a gente não sabe a princípio o que é, né? Não é revelado desde cara o que é, mas tem alguma coisa acontecendo na vida desse cara que vai fazer com que ele precise se livrar do gato. Então a gente acompanha toda essa trajetória dele e ao mesmo tempo a gente vai tendo mais contato com o passado dele, né, com como ele chegou nesse gato, com mais da infância, né, da adolescência, enfim, e a gente vai entendendo aos poucos o que fez esse cara tomar essa decisão tão triste, né, de abandonar o bichinho que ele ama tanto, né, de acabar dando pra outra pessoa esse gato. É um livro muito emocionante, o final te deixa assim realmente com lágrimas nos olhos e eu achei maravilhoso. Fica aqui a recomendação pra você também. Bom, essas são as minhas recomendações aí de literatura japonesa. Agora a gente vai... Minto, não vou parar por aqui não. Vou falar de mais um aqui, ó. Vou falar aqui agora de um livro que eu não li ainda, porém tenho aqui na estante e muita gente ama, que é Battle Royale. Esse livro aqui, gente, é um calhamaço gigante que foi escrito pelo Koushun Takami, eu acho que é assim que fala, Koushun Takami, eu acho que é isso. E esse livro aqui, dizem, né, reza a lenda aí que foi a inspiração de Suzanne Collins pra Jogos Vorazes, porque tem uma premissa muito parecida, né, de jovens que precisam se matar aí pra conseguir alguma coisa, né, uma espécie de jogo mesmo, que inclusive lembra também
o Round Six, né, a série da Netflix, que é sul-coreana. Então, esse livro aqui eu não li ainda, não tive contato com essa escrita, né, com essa história, muito porque, né, é um livro grande, então me assusta, ele tem, tipo, mais de 650 páginas, ou não é nem susto, é mais preguiça mesmo, sabe? Então, ainda não fiz a leitura, mas deixo aqui a recomendação pra quem curte distopia. Então, a gente tem esse aqui, que, né, o que tudo indica aí, deu início a essas histórias que tem essa premissa de pessoas que precisam, né, se matar umas às outras. Então, assim, coisas leves. Agora sim, a gente vai pra parte da literatura sul-coreana. Tem alguns livros aqui, alguns que são mais nessa pegada da literatura de conforto, e outros que são mais nessa pegada da literatura que vai apresentar pra gente um contexto histórico, político, que vai trazer algumas questões sociais da Coreia do Sul, sabe? E que eu acho muito importante também de a gente ter contato. Porque eu tomo, por exemplo, os doramas, né? Os doramas são histórias que geralmente são mais romance, coisa fofinha, né? Pelo menos os que eu tive contato, né, nas séries, enfim. É coisa mais assim, tipo uma novela mesmo, que a gente não tem tanto assim o contexto político, histórico e até mesmo social. Então eu acho que é legal quando a gente tem assim a oportunidade de conhecer através da literatura. Então eu vou começar falando com vocês sobre o Se Esse Rosto Fosse Meu, da Frances Cha, que é um livro que saiu pela editora Dark Side, né? Essa capa bonitona aqui, uma edição capa dura, como sempre, lindíssimo. E esse livro aqui, ele também tem um contexto assim, social muito importante e super válido da Coreia do Sul, que é essa busca incansável pelos padrões de beleza que são inalcançáveis, né? Em muitos casos inalcançáveis ou até mesmo muito difíceis para ser alcançado. Para quem não sabe, a Coreia do Sul, se eu não me engano, até pouco tempo atrás era conhecida como a capital da cirurgia plástica, porque lá muitas pessoas fazem cirurgias plásticas para ficarem no padrão ali, né, que eles consideram belo. Então, muitas das pessoas que fazem parte assim da mídia, sabe, atores, cantores, eles passam por esses procedimentos. Inclusive tem um dorama que tá disponível na Netflix, que é o Dr. Slump. Esse dorama, ele fala, né, sobre um médico que ele é cirurgião plástico e vai acontecer a morte de um paciente na mesa de cirurgia. Então, assim, é um pouco, né, disso tá sendo trazido nessa série, mas assim, é uma série que foca muito mais no romance, muito mais na questão burocrática e legal que esse médico vai enfrentar depois, enfim, né, tem umas coisas assim, mas esse livro aqui, ele foca muito, né, no preço que as pessoas estão dispostas a pagar por esse padrão de beleza, ao mesmo tempo que ele fala sobre o papel da mulher dentro da sociedade sul-coreana, porque aqui nós temos várias personagens que vão tomar destaque dentro da história, nós não temos uma só protagonista, né, temos várias histórias de mulheres que vão sendo trazidas aqui ao longo dessa leitura. O tema principal do livro, eu diria, é justamente essa questão da cirurgia plástica, inclusive tem, né, um título que é bastante sugestivo, que é Se Esse Rosto Fosse Meu, então traz, assim, muito dessa perspectiva pra gente, que a gente não tem tanto contato, né, que a gente não tem tanta, assim, a gente não tem tanta noção, sabe? Então pra mim foi um choque de realidade e também foi muito interessante, né, ver que é uma coisa que tá, assim, afetando mulheres no mundo inteiro, né? A gente tá acostumado a ver padrões ocidentais, mas também existem padrões asiáticos de beleza e o quanto as pessoas estão dispostas a sofrer e a pagar pra alcançar esses padrões. Então esse aqui é um livro que eu recomendo bastante pra vocês também. Aí tem um outro aqui que vai falar muito também sobre o papel da mulher na sociedade sul-coreana, só que ele é um livro que ele é um pouco mais indigesto, ele tem umas cenas um pouco mais fortes e chocantes, até um tanto perturbador, assim, que fez muito sucesso uns anos atrás e que muitas pessoas curtiram e outras pessoas não gostaram tanto assim. Eu estou falando de A Vegetariana, de Han Kang. Esse livro, gente, é, assim, uma história muito... eu acho que é complexo, assim. Eu acho que até é meio difícil pra quem não tá acostumado com a literatura sul-coreana e pra quem talvez espera algo que não é o que ela vai encontrar aqui, sabe? Aqui, no caso, a gente tem essa história que vai focar numa mulher que se chama Yoongi. Eu acho que é esse o nome dela, né? E daí, tipo assim, ela, depois que tem um sonho, ela resolve se tornar vegetariana e parar de comer qualquer coisa de origem animal. Então, a gente vai ver quais as consequências que ela acaba sofrendo ali dentro, até mesmo do próprio seio familiar dela, né, dessa decisão. E também, a gente vai, ao longo da leitura, tentando entender o porquê que essa mulher tomou essa decisão. Qual que é a relação, né, de ela ter se tornado vegetariana com aquilo que ela tem vivido na vida dela, sabe? É um livro que tem algumas cenas até bastante indigestas, como eu falei pra vocês, né, algumas cenas bem chocantes, inclusive de coisas que essa mulher passa, né, a forma como tratam ela dentro da própria família, sabe? Assim, o próprio pai e tal, é um negócio bem, assim, chocante, mas, enfim, né, tudo isso começa a acontecer depois que ela tem esses pesadelos, enfim, a vida dela muda completamente, o próprio marido dela começa a, entre aspas, sofrer por causa da esposa, né, por causa da mudança dela. Então deixo aqui essa recomendação. Acho que tem um vídeo aqui no canal sobre essa leitura, eu vou procurar e vou deixar o link aqui na descrição pra você assistir, né, e ter uma noção maior aí do que se trata essa leitura. Um outro livro também que tem essa mesma ideia de falar sobre o papel da mulher na sociedade sul-coreana e sobre como a diferença entre os tratamentos, né, entre mulheres e homens dentro da sociedade é bem gritante, foi o Kim Jong,
nascida em 1984. Esse livro fez bastante sucesso no seu ano de publicação, que eu acho que foi 2020, 21, alguma coisa assim. E aqui a gente tem a história da Kim Jun. Kim Jun, isso. Ela é uma mulher que, como o próprio título diz, foi nascida em 1982 e ela sofre diferentes tipos de pressões sobre ela, principalmente sociais, familiares, né? Ela é casada e depois acaba sofrendo essa pressão de ser mãe, né? De engravidar, porque faz parte do entendimento geral que o papel de uma mulher é, né, reproduzir, é dar um herdeiro pro seu filho. Então ela sofre muito essa pressão, ao mesmo tempo que ela tá ali tentando lidar, né, com a sua carreira, com o seu trabalho. Uma carreira que, inclusive, né, a gente vai entendendo aqui, tem as suas disparidades, seja de salário, seja de tratamento, né, entre mulheres e homens. Então ele é um livro que ele vai falar muito também, de uma forma muito sucinta, porque é um livro muito curtinho, sobre a forma como as mulheres, né, têm a diferença de tratamento dentro da sociedade. É um livro que eu, não sei se vai dar pra ver, mas eu fiz várias marcações, escrevi um monte enquanto ia lendo, porque tem muitas coisas que me deixaram bastante, assim, mexidas, sabe, envolvendo o patriarcado, a forma como o irmão dela era tratado como se fosse, assim, um príncipe, sabe, tudo era feito pra ele, a comida era feita, posta no prato, entregue na mão dele, enquanto ela tinha, né, que tá ali ajudando a fazer a limpeza da casa, né, a cozinhar e tal, e o irmão dela ali, ó, só no bem bom, recebendo tudo na mão, porque, né, as mulheres da família passam, né, essa educação pros filhos de que os homens precisam ser servidos, etc, gente, muitas coisas pra gente pensar, refletir e conversar a respeito de uma coisa que não só tá acontecendo na sociedade sul-coreana, que acontece em várias sociedades, inclusive na nossa, né, ainda existem aqui no Brasil mesmo muitas famílias que têm essa mentalidade, enfim, né? Então, assim, são coisas pra gente refletir e eu gostei muito do livro, recomendo muito pra vocês também. Agora, 2 livros que falam muito sobre questões históricas. Eu vou começar falando sobre Pachinko, que é um dos meus livros favoritos da vida. Eu vou deixar a capa dele aqui, porque a edição que eu tenho é a edição do Clube Intrínsecos, mas ele tem essa capa linda, maravilhosa. Esse é um livro espetacular. Teve uma adaptação pra uma minissérie, acho que era minissérie, pela Apple TV, então deixo aqui também, né, a sugestão pra você assistir depois que ler. E esse livro aqui, ele vai falar muito sobre a vida de uma mulher e, assim, toda a trajetória dela de vida e também, assim, de alguns filhos, sabe, descendentes dela. Então, aquele tipo de romance de formação que pega vários anos. E a gente conhece essa mulher lá nas suas aldeiazinhas, assim, da Coreia do Sul, pouco antes da Segunda Guerra Mundial, e como que as coisas vão acontecendo e se encaminhando na vida dela até o ponto em que ela precisa se mudar pro Japão. E a gente vai tendo todo esse contexto, né, de dominação da Coreia do Sul por parte do imperador japonês e como que a sociedade japonesa enxergava, né, a sociedade coreana, que na época ainda não tinha, ou já tinha sido dividida entre norte e sul, ou estava em processo, assim, né, enfim, ainda estava tendo várias questões políticas, sociais sendo desenvolvidas na época, essas questões geográficas também, né, de divisão de território ainda estava acontecendo. Então, a gente vê muito também, né, da forma como os sul-coreanos sempre foram vistos com muito preconceito, muita xenofobia por parte dos próprios japoneses. Tudo que a família dela passou, tendo que se mudar do seu país de origem, né, e ir agora para esse país que não os enxerga de forma positiva, né, não os acolhe de uma forma boa, não os recebe e, enfim, né, até mesmo maltrata eles. E tem também uma questão muito interessante sobre essa ideia de pertencimento e do quem sou eu, porque os próprios filhos dela que nasceram no Japão, né, são japoneses de nascimento, existe todo esse questionamento do eles são coreanos ou eles são japoneses? Eles nasceram num país que não... Eles não são bem-vindos, né? Então, tipo, eles não têm esse sentimento de pertencimento. Enfim, é um livro muito, muito maravilhoso, assim, que vai trabalhar diferentes camadas dentro da história e eu recomendo muito pra vocês. E mais um livro aí, né, que também vai trazer bastante do contexto político, histórico, envolvendo Coreia do Sul e Japão, é o doloroso, porém maravilhoso, Herdeiras do Mar. Esse é um livro que vai focar muito na história das mulheres de consolo sul-coreanas que durante a Segunda Guerra Mundial eram sequestradas e levadas para serem mulheres de consolo, né, dos soldados japoneses, e isso quer dizer basicamente que elas serviam como escravas sexuais. E é um livro muito emocionante, tanto por esse teor, né, super difícil que a autora traz no livro, com cenas bastante gráficas, inclusive, como também pela parte emocionante que envolve o relacionamento familiar dessa protagonista, que faz de tudo pra salvar a sua irmã mais nova. E a gente tem a história sendo narrada tanto no presente quanto no passado. E no presente, acho que em 2011, essa irmã tá procurando por ela, né, já bem idosa, procura por ela, essa sobrevivente, né, da Segunda Guerra, ainda está com a esperança de encontrar a irmã mais velha viva, essa irmã que, né, praticamente deu a vida por ela. Então é um livro muito triste, muito emocionante, cheio de gatilhos, gente, muitos gatilhos. Então, se você é sensível a temas, né, como violência, enfim, fica aí, né, o aviso pra você ler com cautela. Mas é um livro que eu sou apaixonada
ele me destruiu e eu favoritei. Então, recomendo mais uma vez aí pra vocês. Agora, falando sobre livro de aquecer o coração, sabe? Aquela leitura que é uma leitura de conforto mesmo. Eu vou recomendar mais uma vez o Bem-vindos à Livraria Hyunam-dong, eu não vou saber falar o nome dela, mas enfim, gente, esse livro aqui eu já falei em várias ocasiões o quanto ele é maravilhoso. Eu fiz muitas marcações nele. É um livro que eu acho que vai gerar muita identificação em diferentes leitores, porque ele vai falar sobre diferentes personagens que passam por diferentes situações de vida. E você, invariavelmente, acho que inevitavelmente, você vai se identificar, porque são questões que todo mundo passa, né? E a gente, quando lê histórias assim, né, que a gente percebe que a gente não tá sozinho, eu acho que dá um acalento, assim, pro coração, sabe? Faz a gente ter um pouco mais de esperança de que as coisas vão melhorar e que, né, você vai passar por isso e vai sobreviver a isso, ao mesmo tempo que tem algumas críticas, né, envolvendo a sociedade de hoje, né, a forma como a gente tá sempre pensando o tempo todo em produzir, né, em ter resultados, enfim, é um livro muito, muito gracinha, que, ó, muito curtinho também, acho que você vai ler bem rápido e não vai sair dessa leitura sem pensar bastante sobre diferentes assuntos, tá? Agora, por último, eu vou falar sobre ele, né, o Amêndoas, que é um livro que gerou muito burburinho, muitas pessoas lendo, comentando, né, e recomendando ele. É outro livro que, assim, ele é um pouco mais grosso, mas ele tem uma diagramação super tranquila, capítulos super curtos, você vai ler muito rápido. E esse livro aqui também gerou todo um auê na internet, porque ele foi recomendado por um dos integrantes do BTS. E esse livro aqui vai falar sobre um protagonista que tem uma condição especial de saúde. Ele tem uma síndrome, digamos assim, né, uma questão de saúde mesmo que impede com que ele tenha emoções. Ele não consegue sentir nem identificar as emoções. Então a mãe dele ali passa boa parte da infância dele treinando ele pra, né, agir como ele deve agir em determinadas situações. Então é um livro muito intrigante, né? Já começa com essa parte super intrigante, porém no meio da história a gente vê uma coisa muito chocante que acontece na vida desse personagem, como que ele vai lidar com tudo a partir disso. É um livro que vai falar também sobre família, sobre amizade e, enfim, foi um livro que eu gostei. Confesso que eu tava esperando gostar mais. Por todos os comentários que eu via pela internet, eu imaginava que fosse gostar mais. Porém, ainda assim, foi uma leitura muito proveitosa, que eu li em coisa de 2 dias e que você também aí vai devorar, caso pegue pra ler. E o e-book dele também, vira e mexe, aí entra em promoção, então dá uma olhada aqui no link. Eu acho que no dia que eu tô gravando esse vídeo ele tá por uns R$8. Então dá uma olhada no link que vai estar aqui embaixo. E é isso. Mais uma recomendação aqui de literatura sul-coreana pra vocês. Continuando então, agora a gente vai falar sobre um país que tem uma cultura super rica e com histórias que eu geralmente gosto muito. As leituras dos livros desse país, tem uma coisinha no meu coração que é a Índia. Então eu vou começar falando sobre Todas as Cores do Céu, da Amita Trazi. Gente, esse livro aqui, ele é outro, naquele formato destrói seu coração e você termina amando a história, sabe? Esse livro tem uma história também devastadora, em que a gente conhece a perspectiva de 2 meninas que, no começo, assim, da história, né, elas não são irmãs, mas elas passam boa parte da infância juntas. E, anos depois, elas estão separadas e uma dessas garotas está procurando pela outra, né? Uma dessas moças, né, dessas meninas, ela acabou se mudando para os Estados Unidos, ela fez uma vida fora e, no momento presente, né, ela volta ali pro país dela, né, de origem, pra Índia, pra procurar a Mukta, né, que é a outra menina que ficou no país ali, né, que ficou na Índia e que foi, assim, vítima de um destino terrível. Ela foi, né, por causa da sua casta, porque lá a gente tem toda essa questão também da cultura, que é bastante desenvolvida até nas leituras, né, principalmente nesse livro aqui é bastante explicado, mas enfim, justamente por causa da casta dessa menina, ela precisa trabalhar como prostituta. Tipo assim, esse é o destino das mulheres da casta dela. Então, essa menina, né, ela acabou tendo esse destino muito triste, muito devastador. E a Tara, que é essa outra menina que foi pros Estados Unidos, acaba voltando pra poder tentar resgatar a Mukta. Porque o que acontece, né? Quando era bem criança, né, a Mukta, muito pro movimento da mãe dela, que não queria que ela tivesse esse destino, né, que já tava traçado pra ela desde o nascimento, ela, assim, tenta mover mundos e fundos pra fazer com que a filha não tenha, né, não tenha que viver isso. Então, ela acaba sendo resgatada por um homem, e esse homem é o pai da Tara. Esse cara vai acabar dando abrigo pra ela, né, na casa dele, e por algum tempo ela é criada, né, junto dessa menina que é a Tara, né. Então Mukta e Tara passam alguns anos ali sendo criadas juntas, desenvolvem uma amizade, porém acontece uma coisa, né, uma reviravolta muito triste também ali na vida das duas, que faz com que os caminhos delas se separem. Então a Tara acaba indo parar nos Estados Unidos com o pai, a Mukta acaba se perdendo na Índia, e a Mukta anos depois tá nessa, enfim, nesse momento aí de vida que ninguém entende exatamente onde ela tá, exatamente o que ela tá fazendo da vida, né, se ela conseguiu sair, sabe, da questão ali né, que ela tinha sido colocada. E a Tara, ela volta então pra poder tentar encontrar essa menina que foi praticamente a sua irmã de criação por algum tempo e que, né, com quem ela teve uma amizade muito bonita. Então a gente vai acompanhando essa história super emocionante, triste, porém belíssima, que eu recomendo muito pra vocês. Claro aí que recomendo com cautela, porque tem esse tema bastante sensível, mas é um livro excepcional, gente. Recomendo
muito pra vocês, de verdade. Agora eu vou falar de uma trilogia, são 3 livros que se passam na Índia, mais especificamente em Jaipur. A gente vê também, assim, outras regiões da Índia aparecendo na história, né? Tipo, por exemplo, a região dos Himalaias, enfim. Porém, tudo começa em Jaipur com A Pintora de Henna. E daí nós temos a continuação, que inclusive é minha atual leitura, que é O Guardião de Segredos de Jaipur. E o terceiro livro, que é A Perfumista de Paris. Em todos esses livros aqui, a gente vai acompanhar muito dessa questão das castas, né? Porque a protagonista, né, que dá início à leitura, né, a essa série de livros, que é a Lakshmi, aqui de A Pintora de Henna, ela é a pintora de Henna, no caso, né? Ela vem também de uma casta que determina muitas coisas pra vida dela. Ela acaba se casando, né? Obrigada, aos 17 anos, ela acaba se casando. E ela tem esse casamento, né? Esse relacionamento muito abusivo. E ela decide que ela não quer aquilo pra vida dela. E ela, assim, foge de casa e deixa essa marca na vida dela pra sempre, né? Principalmente na aldeia de onde ela vem, porque, né, mulheres que fazem esse tipo de coisa são marcadas. E se voltar lá, filha, não dá nem pra imaginar o que vai acontecer com ela. Mas enfim, acontece que ela acaba fugindo pra Jaipur. E ela faz uma vida em Jaipur. Ela sai, né, da sua aldeia muito jovem. E lá ela faz o seu nome, né? Em Jaipur ela faz o seu nome como uma pintora de henna, que tem, inclusive, assim, clientes da alta sociedade de Jaipur. Então ela pinta mãos, né? Tipo, pinta desenhos de henna nas mãos de mulheres da alta sociedade. Inclusive, até pessoas que fazem parte do palácio, enfim. Ela é uma mulher que acaba, com o passar dos anos, tendo uma grande influência, né, nessas famílias, porque ela tá ali sempre, né, trabalhando pra eles. E ela tem os seus sonhos, né? Então ela tá ali todos esses anos trabalhando como pintora de henna pra manter o seu sustento e também pra realizar o sonho dela de ter a sua própria casa, a sua própria independência financeira. Só que tudo vai mudar na vida dela quando surge uma pessoa que ela não sabia nem que existia, sabe? E que vai mudar todos os planos dela pra sempre, assim. Ela vai acabar tendo que priorizar outras coisas, ela vai acabar passando sempre por umas situações muito delicadas e muito difíceis, assim, socialmente falando, né? Que a gente tá falando de uma sociedade que é muito tradicional, que tem ali, né, as suas regras de conduta. Então, alguns escândalos podem destruir facilmente a reputação de uma pessoa, inclusive da própria Lakshmi. Então a gente vai acompanhando, né, toda essa história, assim, muito tensa. E depois a gente tem a continuação, que tá aqui, que eu falei que é a minha atual leitura, que é O Guardião de Segredos de Jaipur, em que a gente vai ter um outro protagonista que já faz parte da vida da Lakshmi, aqui, né, nesse primeiro livro. E aqui em A Perfumista de Paris, que eu não li ainda, mas eu já sei, né, que a protagonista também é uma personagem que já fez parte da vida que faz parte, no caso, da vida da Lakshmi, que a gente conhece desde o primeiro livro. Então, a gente tem essas histórias acontecendo em épocas diferentes, todas lá no século XX, né? Então, esse aqui acontece em 74, esse aqui em 69, e esse aqui não fala muito a data, mas se eu não me engano é 57, alguma coisa assim, logo depois da independência indiana do Reino Unido, né? Enfim, aquela coisa que a gente já sabe da história da Índia. Caso você não saiba, eu recomendo muito um livro que também, né, vai falar bastante sobre a cultura indiana, porém fala também muito sobre a cultura do Paquistão, que é o Diário de Misha. Esse livro, eu acho que é Misha. Deixa eu ver aqui. Na verdade, é o Diário de Nisha. É um livro de não ficção publicado pela Dark Side Books que eu li. Eu tenho ele aqui em algum lugar, gente. Só fui procurar na minha estante, não encontrei mesmo. Mas esse livro é de não ficção, como eu falei aí, né? Na verdade, assim, ele é uma história que tem esse formato de não ficção, porque é um diário. Mas, se eu não me engano, é uma história que foi inventada realmente, assim, não é acontecimento real. Eu já li faz muito tempo, não tenho certeza. Então, o ideal seria, né, dar uma olhada aí antes pra ter uma noção. Essa história tem como foco a Nisha, né? Ela tá escrevendo ali, como se ela estivesse escrevendo o seu diário, e a gente tem essa história acontecendo no ano de 1945, 46, assim, na década de 40, ali na Índia. Porém, a gente tem essa história acontecendo justamente no período da repartição da Índia, porque o que a gente conhece hoje como território do Paquistão, antes fazia parte da Índia, né, e todo esse território indiano, ele era dominado, né, estava sob o domínio do Reino Unido. Então a Inglaterra tinha muito interesse nessa região, né, por causa de especiarias, porque era um país que explorou muito vários países, inclusive, né, a Índia. Só que quando a Inglaterra decidiu, né, que não era mais, enfim, por causa de diversos motivos, a Inglaterra acabou saindo dali, deixou de ter, né, esse domínio sobre a Índia, ela foi embora, assim, largando do jeito que tava. Falou assim, ó, um beijo aí, se virem, tchau, não tem mais nada a ver com vocês aí, um abraço. E daí foram embora, e a Índia ali começou a sofrer um monte de revoluções civis mesmo, principalmente movidas pela religião, né, muitas disputas religiosas, porque a Índia sempre foi uma cultura com muitas religiões, sabe? Enquanto que, por exemplo, né, as pessoas do Paquistão, né, que são devotas do islamismo, que, né, cultuam um único Deus, eles não estavam de acordo com isso. Então, foi por causa dessa revolução civil que aconteceu ali que acabou sendo dividido, né, o território da Índia. Então, de um lado a gente tem a Índia, do outro lado a gente tem o Paquistão, e a Nisha, né, que é essa menina que, se eu não me engano, de uns 8 anos ou 12, eu
não lembro exatamente agora a idade dela com certeza, assim, mas ela é uma menina que tá vivendo essa revolução, né? Ela tá vivendo aquilo e narrando no seu diário, da forma como ela enxerga, como ela entende. Ela vai transmitindo pra gente o que tem acontecido ali. E ela é uma menina que ela é filha de... A mãe, se eu não me engano, é hindu, se eu não me engano, ou o pai é hindu, uma coisa assim. E o outro pai, né, ou a mãe ali no caso, é islã. Então, agora, né, está tendo toda essa movimentação ali, né, de pessoas rebeldes, enfim, que estão tomando conta de tudo e que estão forçando a separação, né? Então, quem não acredita no islamismo precisa ficar na Índia e quem não quer seguir vai para outro país. Então, tipo assim, tá vendo ali, acontece a repartição da Índia entre o território do Paquistão e o território da Índia. Então, esse é um livro que traz muito pra gente, assim, de uma forma muito tranquila, muito leve, muito direta, todo esse contexto político, histórico, geográfico que acontece nessa região e é muito rico. Então, eu deixo aqui a recomendação pra vocês também dessa história, que inclusive faz a gente, né, entender melhor sobre alguns contextos também que envolvem a Índia. Então, agora eu vou falar também, né, sobre mais um livro aí indiano, que é o Honra, que no caso aqui a gente tem um livro que eu não li ainda, porém é um livro que eu já vi muitas pessoas elogiando e falando muito bem, tá na minha lista aí de futuras leituras. E aqui a gente tem essa seguinte sinopse, ó. A jornalista indiana-americana Smita volta à terra natal para cobrir uma história, mas com certa relutância, pois há muito tempo ela e sua família deixaram o país sem intenção de retornar. Ao acompanhar o caso de Mina, uma mulher hindu atacada por membros de sua aldeia e a sua família por se casar com um homem muçulmano, ó, tá vendo aí? Sabe, a diferença política, cultural, religiosa, muita intolerância religiosa, enfim. Smita se depara com uma sociedade em que a tradição tem mais peso do que o próprio coração, e uma história que ameaça desenterrar os segredos dolorosos do próprio passado de Smita. Enquanto o destino de Mina está na balança, Smita tenta de todas as formas ajustar-se consigo mesma. Ela também se sente cada vez mais atraída por Mohan, um homem indiano que conhece durante o trabalho, mas as duas histórias de amor de Honor, né, no caso aqui, Honra, são tão diferentes quanto as culturas de Mina e Smita. Eu já acredito que eu vou gostar muito dessa história. É um livro que tá na minha lista aí de futuras leituras, então deixo aqui também a dica, caso você queira ler mais livros nesse sentido. Fica aqui a recomendação. Bom, por último aí, dentro das recomendações envolvendo a Índia, eu vou recomendar também, mais uma vez, um livro que inclusive tem vídeo aqui no canal sobre, que é a Escola de Contos Eróticos para Viúvas. No caso, a gente tem um livro que vai focar em uma comunidade de imigrantes indianos na Inglaterra. Então a gente tem ali, né, todo o contexto também, assim, cultural de uma determinada região da Índia, que se eu não me engano, inclusive, faz fronteira com o Paquistão, se eu não me engano, e a gente tem, né, a história dessas mulheres que são viúvas de diferentes idades, diferentes faixas etárias, que vão acabar encontrando nessa oficina de contos, né, uma forma de se reaproximar com outras pessoas da sua cultura, ou até mesmo de colocarem, né, no papel, assim, também exercitarem a imaginação com o que elas gostariam que pudesse ter acontecido no casamento delas, ou até mesmo no que aconteceu, ou coisas que foram acontecendo na vida delas, né, e que elas foram trazendo pro papel. E é um livro que ele foca muito nessa escola, né, nessa oficina de contos, porém tem também ali muito um contexto do que tá acontecendo no presente, né, com a comunidade indiana ali dentro da Inglaterra, sobre como também existem, assim, bastante intolerância dentro da própria comunidade, né, sobre como as pessoas enxergam como um absurdo, né, principalmente pessoas ali, né, da comunidade indiana enxergam como um absurdo que mulheres viúvas, senhoras estejam falando sobre esse assunto, enfim. É um livro bem interessante também, tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição pra você ir lá assistir. Agora a gente vai falar sobre 2 livros de um dos autores que eu mais curti conhecer, que no caso é um autor afegão, cujos livros também se passam no Afeganistão, que é o Khaled Hosseini, que é o mesmo autor de Caçador de Pipas, que, né, foi um livro que eu li muitos anos atrás, eu não tenho muita lembrança da história, mas tem adaptação pro cinema. O filme também, assim, é muito emocionante, muito triste, e um outro livro dele, né, que é o que eu li mais recentemente, que eu amei, entrou pra um dos meus favoritos da vida, é o A Cidade do Sol. Recomendo muito esse livro. Aqui também a gente tem um contexto político, histórico e social do Afeganistão muito claro, assim, porque pra quem é mais novo, assim, né, tipo, eu, assim, por exemplo, falando da minha faixa etária, assim, da minha geração. Quando a gente nasceu e cresceu, enfim, a gente foi vendo as notícias, o Afeganistão já era um país muito próximo do que é hoje. Porém, quando você lê esse livro, você descobre que o Afeganistão já foi um país muito livre, em que as mulheres frequentavam as universidades, em que elas usavam roupas comuns, né, tipo, comuns entre aspas, assim, né, enfim, que não tinha obrigação, por exemplo, de usar burca, eu quero dizer, sabe? Ou de, né, se cobrir completamente, só ficar com os olhos de fora, cobrir cabelo. Tudo isso foi acontecendo, não vou dizer aos poucos, porque aconteceu de uma forma muito repentina, porém
Porém, aconteceu, sei lá, da década de 70 até a década de 90, sabe? Coisa de 20 anos, assim, o país já tava completamente diferente. As mulheres já tinham perdido todos os seus direitos, o Talibã já tinha, sabe, dominado tudo. E no meio disso tudo a gente vai vendo o quê, né? A influência do Ocidente em muito do que aconteceu ali. Então, é uma história que, por mais que traga, assim, uma história fictícia, né? Tem também muita informação, assim, digamos, né? Da história desse país contado por uma pessoa, né? Um homem que nasceu lá, que entende a história do seu próprio país. Então, ele insere tudo isso aqui. Então, a gente acompanha, né, muito da disputa ali da Guerra Fria, né? Entre União Soviética e Estados Unidos. E como que essa região é uma região de muito interesse por causa do petróleo. E como que esses países, eles disputavam o domínio sobre o Afeganistão. E sobre como em diferentes momentos, cada um desses países, né? Seja a União Soviética, seja os Estados Unidos, vem se fazendo de bom moço, né? Em termos de tentar ajudar, né, querer, aquela ideia de querer ajudar. Então, por exemplo, né, a gente descobre aqui, através dessa leitura, que muito do que o Talibã conhece em termos de disputas e de armas, né, questões militares, assim, eles aprenderam com o exército americano, que foi lá pra poder ensinar eles, né, algumas coisas. Então, é um livro que traz, assim, né, tipo, um outro lado, uma visão muito diferenciada do que a gente tem desse país. Então, eu acho que é bem interessante, uma leitura muito interessante pra gente, tanto ter contato com a história desse país, como também a gente se emocionar com a história dessa protagonista, que eu já esqueci o nome dela, Mariam. A Mariam, ela era uma garota que, tipo assim, ela vivia com a mãe, sabe, num lugar muito afastado da cidade. Ela foi rejeitada pelo pai, a mãe criava ela sozinha. Em determinado momento ali na vida, né, quando ela tá mais jovenzinha, assim, ela acaba sendo dada em casamento pra um cara que, assim, trata ela pior do que bicho, né? Então a gente tem também essa questão aí do machismo dentro da sociedade. Mas, não somente isso, a gente vai ver que alguns anos depois, ela vai se apresentar, na verdade ela vai se aproximar, no caso, da Layla, que é uma jovem bem, assim, bem jovenzinha também, que também vai ser dada como esposa pra esse cara, porque, né, a gente tem aqui uma sociedade em que o casamento, ele não precisa ser monogâmico, né? Então, a gente vê a introdução dessa menina nessa família, acaba acompanhando também ali muito do relacionamento entre elas, como a princípio é um negócio muito difícil, muito, assim, ruim de ir pra frente, sabe? Mas que com o passar da história a gente vai vendo surgir uma espécie de apoio feminino, sabe? Uma se apoiando na outra, dentro de tudo aquilo que tá acontecendo, não só dentro da casa delas, mas também no país como um todo. Gente, esse é um livro excepcional, maravilhoso, maravilhoso, riquíssimo em detalhes e informação, então deixa aqui a recomendação pra vocês fortemente, porque esse livro é muito, muito, muito bom mesmo. Agora a gente vai falar sobre 2 livros que eu não li ainda, mas que eu deixo aqui, né, a sugestão pra vocês. Um deles é O Lua no Céu de Cabul, da Nadia Hashimi. Acho que é Hashimi que pronuncia. Aqui, no caso, a gente tem a história de uma família afegã que acaba indo pra Inglaterra, se não me engano, ó. Casada com um engenheiro completamente apaixonado por ela, Fereiba leva uma vida feliz em seu mundo de classe média no Afeganistão. Porém, tudo isso implode quando o país mergulha na guerra e o Talibã assume o poder. Então, a gente tem aqui uma questão histórica bem parecida com o de A Cidade do Sol. Seu marido vira alvo do novo regime fundamentalista e é assassinado. Forçada a fugir de Cabul com os 3 filhos, Fereiba só tem uma esperança de sobreviver: atravessar a Europa até a casa da irmã na Inglaterra. Então a gente tem essa história, né, de imigrantes fugindo de uma guerra, coisa que a gente já vê, quer dizer, é uma das muitas famílias provavelmente que passaram por algo assim e que ainda acontece hoje, né, porque ainda existem muitos países em guerra. Sei lá, se a gente for mencionar também a questão do clima, a gente vai ver que isso vai acontecer também muito frequentemente com as mudanças climáticas, com pessoas que vão se tornar refugiados climáticos. Então esse aqui é um retrato, né, de uma história de uma família assim. Então é mais uma recomendação aí pra vocês. E um outro que agora, no caso, se eu não me engano, é de Líbano, né, se passa no Líbano. Nós temos esse No Final Ficam os Cedros, que eu não li ainda. E aqui a história, né, a sinopse é a seguinte: pouco antes de Samir nascer, sua família fugiu do Líbano para a Alemanha. Quando seu amado pai desapareceu sem deixar vestígios, Samir tinha apenas 8 anos. 20 anos mais tarde, ele parte para o país dos cedros, no caso o Líbano, a fim de decifrar o enigma desse desaparecimento e romper o impasse que há tantos anos dilacera seu coração de saudade. Assim, não tem outra escolha senão se lançar rumo ao desconhecido e viajar para Beirute, berço dos contos de sua infância, para encontrar pistas espalhadas às sombras dos famosos cedros da terra natal de seu país. Por meio dessa busca desesperada pela verdade, o retrato de uma família de exilados divididos entre segredos e remorso, celebração e nostalgia toma forma numa história surpreendente, muito bem entrelaçada e com um final dramático sobre seu destino no Oriente Médio. Então, aqui é mais um livro que eu acho que vai ter uma história bem emocionante também e, mais uma vez, contexto histórico, político de um país que a gente não tem tanto contato assim. E, por fim, gente, por último, eu quero trazer mais uma leitura que é não ficção. No caso aqui, é um diário realmente, que é o Diário de Miriam. Esse aqui, que vai ser escrito por uma menina de quantos anos? Não lembro exatamente quantos anos. Acho que ela tem 10 anos, sei lá, ela é bem criancinha. Inclusive aqui, ó, no começo tem partes do diário dela, entendeu?
e ela é uma criança refugiada da guerra na Síria. Ela conta muito sobre, enfim, né, a história dela, a história do seu país, né, e como tudo era, tipo, normal antes de implodir, né, a guerra na Síria. E a gente vê, o diário começa a partir de 2000 e, deixa eu ver aqui, 2012? Eu acho que é 2012. Então, tipo assim, não é tão antigo, sabe? Ó, 2017, 2011. Começa com o presente, né, em 2017, que eu acho que é quando ela terminou o livro. Quando o livro foi publicado, no caso, né? E daí vai até de 2011 a 2017. Então, a gente vai tendo essas passagens dela, tudo de Alepo, na Síria. E é bem devastador, gente. É muito triste, assim, ver tudo isso, né? Esses cenários de guerra sendo narrados pela visão de uma menina, né? De uma criança. Enfim, muito difícil. E aqui atrás, ó, tem a foto dela, a fotinha dela, essa menininha aqui. Miriam tinha 6 anos em 2011, quando começaram as manifestações contra o presidente Bashar al-Assad em Alepo. Os dias se seguem. Depois de 2012, os primeiros tiroteios, as primeiras bombas, aquelas com as quais logo se acostuma, e os mortos, aqueles que amamos e que desaparecem, de repente, até 2016. Hoje temos vidas despedaçadas e lembranças rudimentares de um antigo Éden. Então, aí mais uma não ficção também com bastante contexto histórico, político e social pra você. E acabamos, gente. Finalmente acabou. O vídeo deve ter ficado muito, muito, muito longo. Quero já pedir perdão desde o começo, porém tive muitas recomendações pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo se você já leu, se for com vontade de ler algum desses livros, qual livro você recomenda. Eu vou sempre ler os comentários e pegar recomendações com vocês aqui embaixo. Vou finalizar esse vídeo agradecendo aos apoiadores do Catarse. Muito obrigada pelo apoio de sempre, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até lá. Tchau, tchau.